Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Matemática Básica e Aplicada. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor durante essa jornada. Na aula de hoje falaremos um pouco sobre porcentagem, uma continuação do conceito visto na aula anterior. Na aula anterior falamos um pouco sobre razão e proporção. E agora vemos como aplicar esse conceito no conceito de porcentagem, como mensurar uma taxa percentual ou como calcular o objeto de uma porcentagem de qualquer situação que envolvam esse tipo de problema, correto? Então, o que eu espero que vocês consigam fazer ao término da aula? Eu espero que vocês sejam capazes de definir porcentagem, isso como sendo razão, como uma razão centesimal. Eu espero que vocês consigam calcular as porcentagens nos problemas, bem como aplicar esse conceito de porcentagem como ferramenta de solução em problemas que envolvam aumentos e descontos. Então, como que eu vou fazer para calcular o desconto lá naquela compra à vista? Aplicando o conceito de porcentagem. Então, esses são os objetivos esperados para a aula de hoje. E aí, como questão norteadora, é comum isso no meio comercial conceder desconto quando um objeto é comprado à vista. Se você vai lá numa loja comprar uma calça nova, uma camisa nova, o valor expressado geralmente é o valor a prazo. E aí, se você realiza essa compra utilizando o meio de pagamento à vista, é normal que haja um desconto. E esse desconto geralmente não é expresso em valor monetário, em reais. É usual a expressão em porcentagem. Olha, se você pagar à vista, eu te dou 10% de desconto. Então, eu pergunto, você sabe calcular uma porcentagem? O que é uma porcentagem? E podemos definir porcentagem se baseando no conceito de razão. Uma razão era uma comparação por meio de uma divisão, de um quociente, entre duas grandezas. E a porcentagem também é uma razão. Só que essa razão, ela vai ser no formato centesimal. Então, a gente define porcentagem, e aí você vai lembrar que eu comentei na aula passada, que geralmente em matemática, quando definimos alguma coisa, é que a gente está dando nome. Eu dou o nome de porcentagem a toda razão, ou seja, toda divisão de A por B, na qual o denominador, ou seja, esse nosso B, seja no formato 100, seja igual a 100. E isso vai ser chamado de taxa de porcentagem, ou simplesmente porcentagem, ou ainda percentual ou percentagem. Todos os termos estão corretos, porcentagem e percentagem. E aí, se a gente olhar o termo porcentagem, a gente está expressando exatamente isso, ó, por cento, porcentagem, por 100. Eu estou dividindo por 100. E, historicamente, o símbolo de porcentagem passou a ser utilizado essa barra 00, que indica exatamente a divisão por 100, tá? Então, toda vez que você ver esse símbolo, já remete ao conceito de porcentagem, que aquilo está sendo expresso em relação a 100. Então, se eu digo para vocês 10%, eu estou dizendo 10 por 100, 10 a cada 100. Então, se um objeto custar R$100, eu tenho R$10 de desconto, ok? Então, como que a gente faria para calcular 10% de 80? A regra prática diz que sempre que eu quero mensurar uma porcentagem de um determinado valor, eu vou trocar esse D por um sinal de vezes.
Então, é como se eu tivesse 10% vezes 80. E como vimos anteriormente, 10% é o mesmo que 10 para 100. Eu estou multiplicando 10 sobre 100 por 80. Como que eu realizo essa multiplicação? Então, eu posso ou dividir os 10 por 100 e depois multiplicar por 80, ou eu posso simplesmente fazer uma multiplicação de fração. 10 vezes 80, 800. 100 vezes 1, 100. 800 dividido para 100, 8. Então, 10% de 80 é igual a 8. Ou seja, se eu estivesse comprando um produto que custasse R$80 e eu tivesse 10% de desconto, eu tenho R$8 de desconto, certo? Se você optar por dividir 10 para 100 primeiro, o resultado é o mesmo. 10 dividido para 100 é 0,10 ou 0,1 vezes 80, que também vale 8. Então, ambas as formas estão corretas de resolução. Outra forma da gente resolver isso é usando o conceito que a gente chamou de regra de 3, que é aquela propriedade da proporção que diz que se eu multiplicar cruzado duas proporções, o resultado permanece igual. Então, eu posso levar esse conceito de proporção em situações que envolvam porcentagem, já que uma porcentagem é uma razão. Só que para isso eu preciso achar quem são as minhas duas razões. E aí, como comentado, como porcentagem é uma razão, eu poderia ter resolvido isso da seguinte forma. Já que 10% é uma razão de 10 para 100, eu preciso achar lá na minha regra de 3 pelo menos mais um valor e aí encontrar um quarto valor. Eu preciso ter 3 valores e daí achar o quarto valor. Então, quando eu calculo 10% de 80, esse 80 seria equivalente ao nosso 100%. É sobre ele que eu estou calculando a porcentagem. E eu quero mensurar quanto que equivale a esses 10%, que eu vou chamar de x. Então, 10% é equivalente a x sobre 80. Aplicando então o conceito lá de proporção, a regra de 3, se eu multiplicar cruzado, 100 vezes x, 100x, e 80 vezes 10, ou 10 vezes 80, é 800. Logo, x é equivalente a 800 dividido pelo meu 100. E aí eu posso cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, 8 dividido para 1, 8. Logo, bate com a nossa resolução. Então, qualquer situação, problema que envolva porcentagem, eu posso transcrever isso como sendo uma proporção e aplicar a regra de 3 para determinar esse valor. Dado que, sempre que ser apresentado uma porcentagem, você já sabe que você tem uma razão centesimal. 10%, 10 para 100. 20%, 20 para 100. Uma razão. E aí basta achar outra razão e jogar como proporção. Correto? Já que se eu dobrar a porcentagem, eu dobro o desconto. Numa situação de desconto ou de aumento, se eu reduzir um aumento de 10 para 5%, eu reduzo o valor do aumento pela metade. Por isso que eu posso aplicar o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Vejamos outra situação. Numa turma, há 40 alunos, sendo que 55% desses alunos são do sexo feminino. E aí eu pergunto, quantos alunos são do sexo feminino? Ou ainda, quantos alunos são do sexo masculino? Simples. Se eu quero achar quantos alunos são do sexo feminino,
basta eu encontrar quanto equivale a 55% de 40. E aí, eu posso fazer isso de forma direta, 55% de 40. E aí, como eu comentei, a gente sempre pode trocar esse D por um sinal de multiplicação ou usando a nossa regra de 3. 55% é o mesmo que 55 por 100. E aí, a outra razão para que eu tenha uma proporção vai ser dada pelos demais valores, ou que eu estou procurando, ou que o problema forneceu. Como eu quero achar 55% de 40, esses 40 equivale aos meus 100%. E aí eu quero achar quanto que equivale aos 55%. Pronto. Montei a proporção, vou aplicar a propriedade da multiplicação cruzada. 100 vezes x, 100x. 55 vezes 40 vai dar 2.200. Logo, o meu x vai ser equivalente aos 2.200 dividido por 100. Porque se eu tenho uma multiplicação de 100 vezes x, o inverso da multiplicação é uma divisão. Fazendo a divisão, eu vou ter que o meu x vale 22. E aí, se você observar, dizemos que 55% são do sexo feminino. Ou seja, esses 55% que equivale a 22 são 22 alunas. Agora, quantos são do sexo masculino? Simples. Se eu tinha 40 alunos na sala e 22 são alunas, sobra 18 alunos que são do sexo masculino. Ou seja, 18 alunos. Pronto, respondi a proposição. Outra forma de achar esses 18 alunos é tomando que, se 55% são do sexo feminino, quantos por cento são do sexo masculino? Como eu mensurei, como eu comentei com vocês que os 40 equivale a 100%, logo, se 55% são do sexo feminino, os 45% restantes, para que eu atinja os 100%, são do sexo masculino. Então, eu poderia também ter achado os 45% de 40 alunos, usando a regra de 3, e eu ia achar que esse valor equivale aos 18, ou seja, os nossos 18 alunos. Então, uma porcentagem, o seu valor complementar, é o restante que falta para completar a porcentagem. Como eu só tinha duas situações e aquelas duas situações fecham os 100%, eu posso fazer então a diferença entre os 100 menos os 55, que dá os 45% que são lá do sexo masculino. Correto? E essa jogada de completar ou de acrescentar, trabalhar com a adição e a subtração de porcentagens, vai nos ajudar a resolver alguns problemas. Outra proposição, outro exemplo, para a gente aplicar a porcentagem. Num torneio de futebol, um determinado time disputou 20 partidas e ele venceu 12. Não é o Flamengo, porque senão teria vencido as 20, tá? É um time qualquer. E aí eu pergunto, qual a porcentagem de vitória? Então, observe que nesse problema, ele não quer quantas partidas ele venceu ou quantas partidas ele perdeu. Ele quer expressar o quanto que as 12 vitórias frente às 40 partidas jogadas, vale em porcentagem. Então, eu quero achar quantos por cento, ou x%. Então, quando eu falo x%, eu já tenho uma razão de x para 100. Então, achar a porcentagem é achar o valor daquele meu x. Tá? E como eu preciso aplicar a regra de 3 para resolver esse problema, eu preciso saber quem que equivale aos meus 100% e quem que equivale ao meu x.
como eu quero expressar as vitórias obtidas, então o X% representa as vitórias. Então o meu X equivale às 12. Agora, o 100% é o meu total. Quantas partidas ele jogou no total? Ou seja, 40. Então, resolvendo essa proporção, determinando o valor de x usando a propriedade da multiplicação cruzada, eu tenho x vezes 40, 40x. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E aí, como eu tenho igualdade, tanto faz multiplicar o x vezes o 40 primeiro, para depois o 100 vezes 12, ou o 100 vezes 12 para depois o x vezes 40. É usual sempre expressarmos a incógnita no primeiro termo. Por isso que geralmente numa proporção, ao resolver uma regra de 3, a gente sempre multiplica o que tem x primeiro. Tá? Mas não é obrigatoriedade, tá? E aí 100 vezes 12, 1.200. Opa, 40 não, aqui é 20. O professor já estava, é 20x. Ele jogou 20 partidas. Então, 20 vezes x é igual a 1.200. Logo, x é igual a 1.200 dividido para 20. 1.200 dividido para 20 é o equivalente a 60. Então, eu sei que o meu x vale 60. E como eu disse que o número de vitórias equivale a x%, ou seja, esse time de futebol, das 20 partidas, ele venceu 60%. 60% de vitórias sobre as 20 partidas vai dar exatamente as nossas 12 partidas vencidas. Então, observe que a regra de 3 facilita nessas resoluções que eu não quero só achar o valor percentual. Se eu quero achar a porcentagem ou o valor sobre quem eu calculei a porcentagem, o que seria equivalente ao meu 100%. Então, se você não conseguir fazer aquela resolução direta, aplique o conceito usando regra de 3. Monte o esquema de proporção das duas razões iguais. Vejamos outro exemplo. Um smartphone, ao comprar um smartphone, obtive um desconto de 12% sobre o preço que estava marcado lá na embalagem, porque eu paguei à vista. E aí eu paguei por esse telefone, esse smartphone, o valor de R$ 750 por ele. E aí eu pergunto para vocês, qual que era o preço original do smartphone? Aí você deve estar pensando, então era só calcular 12% de 750 e aumentar sobre o produto. Só que não. Sempre quando você vai resolver uma porcentagem, aquele valor expresso em porcentagem, a gente chama de grandeza relativa. A porcentagem é sempre relacionado a uma outra grandeza. Então, quando eu digo 10%, eu estou falando 10% em relação a um determinado valor. Se eu mudar a base, os 10% muda. 10% de 40 é diferente de 10% de 80. Por mais que eu expresse como 10% em ambas as situações. Então, porcentagem é uma grandeza relativa. Eu preciso saber sobre quem foi calculado aqueles 12%. E o problema dá essa dica. Os 12% foi calculado sobre o preço marcado na embalagem. Então, foi 12% desse preço marcado, que é o que a gente está procurando. Eu quero achar o preço original, ou seja, o preço que estava na embalagem. Então, observe que nesse problema, eu tive um desconto de 12% sobre X. Então, se eu tive um desconto de 12% sobre X, eu paguei o restante, eu subtraí 12%. Então, quantos por cento eu paguei daquele produto? Eu paguei 88% lá do valor marcado. Então, aqueles R$ 750 equivale aos 88% pago.
Então, nesse problema, eu posso ou mensurar a partir dos 12%, só que aí eu não sei qual foi esse valor, ou eu posso fazer pelo complementar. Então, eu sei que eu paguei 88% do valor, já que eu tive 12% de desconto, e 88% daquele valor é os meus R$750. E é por aí que a gente vai resolver a questão. Vejamos. Já que eu sei que eu paguei 88%, e esses 88% é igual aos meus R$750, eu tenho lá a minha proporção de 88 sobre 100 vai ser igual a quem? A outra razão. E aí, não confunda e coloque o 750 no lugar do x. Porque observe, eu falei para vocês que a gente pagou 88% do preço original. Então, o preço original, que eu não sei, é o equivalente ao meu 100%. E os 88 é equivalente aos R$750. Certo? Então, montada a regra de 3, agora a gente vai resolver. 88 vezes x é 88x. 100 vezes 750 vai dar R$75.000. E eu faço essa divisão agora. O meu x vai ser 75.000 dividido por 88. E aí eu vou fazer essa divisão. Nem sempre eu vou ter valores exatos. Nesse caso, por exemplo, eu tenho o valor de R$852,27. Certo? Então, se eu tirar 12% desses R$852, eu vou achar exatamente o valor de desconto. Descontando esse valor, eu acho o valor pago. Então, se você quiser tirar a prova real, faça agora. Quanto que é 12% de 852,27? Você vai achar um valor de R$ 102,27. Fazendo a subtração, vai dar exatamente os R$ 750 que você pagou lá pelo seu smartphone. Correto? Outra questão. Dos 80 candidatos que prestaram um concurso, 32 foram aprovados. Então, como é que eu posso expressar isso em porcentagem? E aí observe que eu só mencionei taxa, mas é a taxa de porcentagem de aprovação do concurso. Então, eu quero achar uma taxa. Eu quero achar quantos por cento ou quantos x por 100. É isso que eu quero resolver. Agora, basta achar a outra parte da proporção, a outra razão. Como esse x vai representar a aprovação, eu preciso achar quantos foram aprovados. E nesse concurso, 32 foram aprovados. Então, na parte superior, 32. E os meus 100 equivale ao total. Era 32 de quantos candidatos? De 80 candidatos. Então, 32 sobre 80. Logo, para resolver essa proporção, sabendo que é uma situação diretamente proporcional, eu faço x vezes 80, que é 80x, e aí eu faço 100 vezes 32, que é 3.200. Logo, x é igual a 3.200 falta um zero a mais, tira esse zero, sobre 80. Logo, o meu x, que representa a taxa percentual, vai ser 3.200 dividido 80, corta um zero com zero, 320 para 8, 40. Como o meu x representa o quanto por 100 eu tenho, o meu x, que representa a porcentagem, vai ser 40%. Então, nesse concurso, dos 80 candidatos que prestaram a prova,
40% foi aprovado. Então, 40% de 80 equivale exatamente aos 32 alunos aprovados. Correto? E esse mesmo conceito a gente pode aplicar a aumentos e descontos, que é muito comum no meio comercial. Porque eu posso ter uma flutuação de preço, uma flutuação de mercado, devido, por exemplo, à taxa de juros. Eu posso aumentar o preço de um produto porque ele foi pago a prazo. Ou eu tenho que aumentar o preço de um produto porque houve uma inflação e aumentou a taxa base daquele produto, o preço base do produto. Ou ainda por diversos fatores, como desconto ou um acréscimo porque você está pagando no cartão e o cartão te cobra uma determinada taxa. E essas taxas, é usual esse aumento ser expresso em porcentagem. Tanto para cálculo de aumento, o preço do gás aumentou em 10% nesse mês. Ou, pagando à vista, eu te dou um desconto de 20%. E a lógica da resolução segue a mesma vista anterior. Você aplica o conceito de porcentagem, ou fazendo de forma direta, ou usando regra de 3. Então vejamos um desconto. Uma aumento. Uma mercadoria que custava R$300, ela sofreu um aumento, um reajuste de 20%. Ou seja, eu vou mudar o preço acrescentando 20%. Por causa da inflação do período. E aí eu pergunto, qual que foi o preço atual? Então ele custava R$300 e aumentou 20%. Esses 20% aumentou sobre quem? Sobre o valor que custava. Então basta eu achar o aumento que vai ser 20% de 300. E aí, para resolver isso, eu posso fazer usando regra de 3 ou aquela ideia de você fazer direto, trocando o nosso D por uma multiplicação. 20 sobre 100, 20%, reescrevendo a porcentagem no formato de razão, vezes 300. E aí, multiplicando, 20 vezes 300 vai dar R$6.000. E 100 vezes o 1 está aqui embaixo, 600. Logo eu tenho 6.000 dividido por, ou melhor, 100. Corta um zero com zero. 6.000 dividido para 100, 60. Então o aumento concedido nesse produto foi de R$60. Logo, o que a gente chamou de preço atual era o que ele estava custando anteriormente, R$300, mais o aumento que foi concedido, que foi 20% desses 300, que a gente achou R$60. Logo, o produto que custava R$300 passou a custar R$360. Então, observe que eu tive um aumento. E aí você deve estar perguntando, professor, você calculou a porcentagem e somou. Eu poderia fazer o contrário? Eu poderia somar e depois calcular a porcentagem? Poderia. Se o preço que eu estou, a porcentagem que eu estou aplicando é sobre os 300, o 100% equivale aos 300. Então eu poderia somar 100% mais 20% de aumento, ou seja, o produto que custava R$300, 100%, ele foi para 120%. Então, se você tivesse calculado 120% de 300, você vai achar exatamente os 360, certo? E eu posso fazer isso porque tanto 100%, que é os 300, e o 20% é calculado sobre os 300. Então, eu posso somar porcentagem. E aí, eu só posso somar porcentagem quando eu estou atuando ou relacionando aquele percentual ao mesmo valor, à mesma grandeza. Correto? E aí, temos a seguinte proposição. Agora, vejamos a situação. Uma loja vendia um produto a prazo por
R$200. Ela reduziu o valor em 10%, porque a venda estava muito fraca e eu precisava vender meus produtos. E aí, se o cliente ainda levasse o produto à vista, ele teria um desconto de 10%. Então você deve estar pensando, tá, se eu reduzir o preço em 10% e ainda vou reduzir ainda em 10%, concedendo um desconto pelo pagamento à vista, seria equivalente a conceder um desconto de 20% de cara sobre o preço original? Não. Por que não? Porque quando eu reduzi o valor, aqueles 10% foi mensurado sobre o valor antigo do produto. E os próximos 10% de desconto é sobre o preço atual do produto. Então observe que eu mudei a base, logo os valores percentuais são diferentes. Então eu não posso somar 10% com 10% e conceder um desconto único de 20%, já que eu mudei a base de cálculo. Então, nesse caso, obrigatoriamente eu vou ter que fazer os 10%, reduzir o valor e depois conceder o desconto, que vai ficar da seguinte forma. Então, se um produto a prazo custava 200 e ele reduziu em 10, vamos achar primeiro a redução. Que vai ser 10% de 200. E aí a gente aplica de forma direta 10 por 100. Quando eu tenho porcentagem de alguma coisa, eu posso trocar esse D por uma multiplicação, 200. 10 vezes 200, 2.000. 100 vezes 1 está aqui embaixo, 100. 2.000 dividido por 100 eu posso cortar e vai sobrar 20 dividido para 1, que é 20. Então, observe que com essa redução, esse valor de R$200, que era o preço, vai ser subtraído R$20. Então, o produto passou a custar R$180. Então, se o cliente pagar à vista, ele vai ter 10%, não em cima dos 200, ele vai ter 10% sobre o valor atual do produto, ou seja, de R$180. Então, eu vou calcular o desconto. %10 de, e aí a gente já sabe que pode trocar esse D por uma multiplicação, 180. 10% de 180, resolvendo 10 por 100 vezes 180, isso daqui vai dar 10 vezes 180, 1.800, dividido para 100, 18. Então, significa que eu vou ter um desconto de R$18. Como o produto era 180 e eu descontei R$18, o produto passou a custar, à vista, R$162. Então, esse é o valor à vista, que é o que se pede no problema. Então, observe que sempre quando eu dou descontos sucessivos, aplico porcentagem de forma sucessiva, eu não posso fazer a soma dessas taxas percentuais, já que vai afetar, porque eu mudo as bases de cálculo. 20%, que seria os 10 e 10%, de 200, daria R$40. Eu teria que reduzir para 160, mas não foi a proposição do problema. Não atende a proposição, já que eu tenho um desconto sucessivo e não simultâneo. Correto? E aí fica um desafio para vocês. Esse desafio, eu quero que vocês vão lá no ambiente virtual de aprendizagem e assistam, vejam o material da web aula no formato digital e responda qual seria a resposta para o seguinte problema. Numa empresa, trabalhavam 100 funcionários. Neste ano, o número de trabalhadores diminuiu para 10%, diminuiu em 10%. Porém, no ano seguinte, terá uma previsão de um aumento de 10% do número de funcionários em relação ao término do ano. E aí eu pergunto para vocês, quantos funcionários que essa empresa vai ter como projeção para o próximo ano?
Então, observe que eu reduzi em 10%, depois eu aumentei em 10%. Vai continuar os mesmos 100 funcionários? Vai ser menos que 100 funcionários? Vai ser mais que 100 funcionários? Então, tentem resolver esse desafio, vai lá no ambiente virtual de aprendizagem e valide a sua resposta para verificar se você acertou ou não o desafio proposto. Correto? Então, recapitulando, na aula de hoje, vimos sobre porcentagem, em especial, definimos uma porcentagem como sendo uma razão no formato centesimal, de 1 para 100. E vimos como aplicar esse conceito de porcentagem em situações de aumento, em situações de desconto, bem como mensurar uma taxa percentual, ou achar o valor sobre quem essa taxa percentual foi aplicada. Então, esses foram os conceitos vistos na aula. E eu espero que vocês atendam àqueles objetivos, compreenda a porcentagem como sendo uma razão e que tenham conseguido compreender como aplicar as porcentagens. Para isso, ficam as nossas referências que constam lá no ambiente virtual de aprendizagem, tanto na nossa biblioteca física quanto na nossa biblioteca. Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, utilize o ambiente virtual de aprendizagem. Educação à distância, mudando realidades.